Há momentos na vida em que a alma parece estremecer sob o peso dos dias. O coração bate acelerado, os pensamentos se perdem em tempestades internas, e a esperança parece se esvair como areia que escapa entre os dedos. Você olha ao redor e não encontra saída. Tenta avançar, mas os pés pesam como se estivessem acorrentados ao chão da dor. A mente grita: acabou. Mas, mesmo quando parecia o fim, uma força invisível sustentou você. Uma mão poderosa, firme, cheia de amor, não deixou você cair. Essa mão é a mão de Deus. E é sobre isso que quero refletir com você, a grandeza de ser sustentado por aquele que nunca falha. Todos nós, em algum momento, nos aproximamos de um abismo. Não necessariamente um precipício físico, mas emocional, espiritual ou até mesmo mental. É o abismo do desespero, da solidão, da sensação de não ter mais forças para continuar. Você já esteve ali? Já caminhou até a beira desse vazio, acreditando que não haveria retorno? O inimigo sussurra: acabou para você. Não tem mais jeito. Você não vai resistir. As circunstâncias gritam contra sua fé. Pessoas ao redor talvez até desistiram de acreditar em você. Mas ali, exatamente na beira do abismo, quando você estava prestes a despencar, Deus segurou sua mão. E Ele não apenas segurou, mas apertou com força, para que você soubesse: filho, você não está sozinho. Eu nunca te deixei, e não vou te deixar agora. A Bíblia nos mostra que o Deus que servimos é especialista em nos sustentar quando não temos mais forças. O salmista declarou: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Salmo 23:4. Perceba, o salmista não disse que não passaria pelo vale, mas sim que no meio do vale, ele seria sustentado pela presença de Deus. Isso é exatamente o que acontece com você. Mesmo quando tudo escurece, quando a vida parece se desfazer em pedaços, a presença de Deus não permite que você caia. Quantas vezes você pensou em desistir? Quantas vezes acreditou que não havia mais saída? E mesmo assim, aqui está você, lendo estas palavras, respirando, vivo, com esperança reacendendo dentro de si. Isso não é obra do acaso. Isso é a prova viva de que Deus segurou a sua mão. A mão de Deus não apenas impede a queda, ela levanta. Quando Pedro andava sobre as águas, a fé dele vacilou, e ele começou a afundar. O medo tomou conta, e ele clamou: Senhor, salva-me. Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou. Mateus 14:30-31. Esse é o retrato perfeito da sua caminhada. Você já sentiu as águas tentando te afogar? Já experimentou o desespero de sentir o chão sumir debaixo de você? Mas antes que as águas te engolissem, uma mão firme o segurou. Essa é a mão de Cristo, que não deixa os seus filhos serem destruídos. Talvez você não tenha percebido na hora. Talvez você tenha atribuído sua sobrevivência à sorte, ao acaso, ou até mesmo à sua própria força. Mas se olhar com atenção para trás, verá que foi Deus quem interveio. Foi Ele quem não deixou a correnteza arrastar você. Foi Ele quem disse: não, esse filho é meu, e eu o levantarei. Você é a prova viva de que Deus não solta a mão de quem confia nele. Muitos não sobreviveram ao que você passou. Muitos cederam ao peso das circunstâncias. Mas você permaneceu, não porque fosse mais forte, mas porque foi sustentado por uma força maior que a sua. E aqui está o segredo: você nunca esteve só. Em cada lágrima, havia consolo. Em cada silêncio, havia cuidado. Em cada noite escura, havia uma mão invisível segurando você. Deus não apenas segurou sua mão, Ele guiou seus passos, mesmo quando você não tinha forças para andar. Ele carregou você nos ombros, mesmo quando tudo parecia perdido. Ele é o pai que não abandona o filho ferido. Ele é o pastor que não perde nenhuma de suas ovelhas. Imagine agora a cena de um leão. Forte, imponente, caminhando em meio ao deserto. Seus passos firmes ecoam no silêncio. Esse leão não teme os ventos, nem os desertos, nem as caçadas da vida. Assim é você, sustentado pela mão de Deus. Não importa quão feroz foi a batalha. Não importa quantos inimigos se levantaram contra você. O leão da tribo de Judá marchou à sua frente. Ele rugiu contra tudo aquilo que tentou te derrubar. E quando você estava prestes a cair, ele mesmo segurou sua mão. Por isso, você não precisa temer. Porque a força que te sustenta não vem de você, mas do Deus Todo-Poderoso. Hoje você pode olhar para trás e perceber: tudo que tentou te derrubar serviu apenas para te fortalecer. Tudo o que buscou te destruir se tornou parte da sua história de vitória. Você não caiu, porque Deus te segurou. Agora,
um novo capítulo começa. A mão que te sustentou até aqui é a mesma que te guiará daqui em diante. O Deus que te guardou da queda é o mesmo que abrirá portas que ninguém pode fechar. O Pai que não permitiu sua destruição é o mesmo que vai te conduzir ao cumprimento das promessas. Você não é definido pelas quedas que quase aconteceram, mas pelo Deus que o levantou. Você não é definido pelo peso que carregou, mas pela força divina que o sustentou. Talvez você esteja lendo isso hoje com lágrimas nos olhos, pensando: eu não aguento mais. Se esse é você, quero que saiba, Deus já está segurando sua mão. Ele não vai permitir que você caia. Você não vai sucumbir à dor. Você não vai ser vencido pelo desespero. Você não vai ser destruído pelo que te afronta. A mão de Deus é firme, inabalável e cheia de poder. Ele te levanta hoje. Ele sopra vida sobre sua alma cansada. Ele fortalece suas pernas vacilantes. Ele enche seu coração de esperança. O próprio Jesus disse: eu estarei com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Mateus 28, 20. Essa é a promessa que te sustenta. Todos os dias, em todas as horas, em cada passo, você tem uma mão poderosa te segurando. E se Ele está com você, quem poderá contra você? Se Ele te sustenta, quem poderá derrubar você? Se Ele segura sua mão, não há queda que possa te destruir. Hoje, lembre-se disso, você não está aqui por acaso. Você não sobreviveu por sorte. Você não resistiu pela força própria. Você está aqui porque Deus segurou sua mão. Ele não vai soltar agora. Ele não vai te abandonar no meio da caminhada. Ele não vai permitir que você caia. Ele é fiel até o fim. E quando você olhar para trás, perceberá: cada luta foi vencida porque Deus estava contigo. Cada dor foi suportada porque Ele te sustentou. Cada noite escura foi atravessada porque a mão dele esteve firme sobre você. Mas Deus segurou na sua mão e não deixou você cair. E é por isso que você ainda está de pé.